Salve, salve galera! É um prazer inestimável estar aqui com todos vocês. E para a aula de hoje, de História do Brasil, nós vamos falar de um conceito importante da Era Vargas, que ele acaba inaugurando no Brasil, mas que outros governantes acabam utilizando também. Então é o populismo o tema de hoje. Vamos nessa? Presta bastante atenção, cuidado que esse conceito hoje ele tem várias definições de senso comum. Nós vamos trabalhar com pelo menos alguns deles dentro da história e que serviria para a gente entender um pouco desse aspecto, desse modo de governar de alguns governantes brasileiros. E quem inaugura esse modo de governar, como eu disse, é Getúlio Vargas. Então, o que é o populismo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o populismo ele é articulado mais ou menos quando o líder, aquele que tem a prática da governabilidade, ele se aproxima das massas, ele se aproxima do conjunto de pessoas, ele se aproxima do povo, se aproxima da população mais pobre, tá? Então seria uma relação entre o político ou a figura política com as massas. Como que é essa aproximação? Ela acontece em decorrência de alguma qualidade que o líder tem. Pode ser o carisma, pode ser, obviamente, o poder econômico, pode ser a mobilização de afetos. Então é esse líder que consegue deslocar e mobilizar afetos políticos que gera uma identidade perante as pessoas e as pessoas acabam reconhecendo esse líder um representante delas, ou então uma pessoa como elas, ou então um amigo, um cara que não vai traí-la. E também, muitas vezes, como é conhecido no caso do Getúlio Vargas, o pai, o pai protetor. Quem aqui não se lembra daquilo que a gente sempre fala do Vargas, que o Vargas é o pai dos pobres, foi o pai dos pobres, certo? E essa relação é uma relação também que envolve poder, mas nós não podemos esquecer de uma relação clientelista. O que isso significa? Que essa liderança política, ela, além de mobilizar essa população, de mobilizar essa massa, ela acena com práticas para essa massa. Então tem retribuição. E essa retribuição é como se funcionasse através de uma articulação de favor. Então eu presto um favor para essa massa e essa massa, consequentemente, me apoia politicamente, tá? Essa prática política, ela foi uma prática recorrente na América Latina, tá? Nós temos um exemplo máximo também dos nossos irmãos argentinos, que foi o peronismo. Então, enquanto aqui existia o getulismo, lá na Argentina passou a existir também o peronismo. E quase mais ou menos na mesma época. Então vamos entender por que será que acontece o peronismo na Argentina e o getulismo no Brasil como sinônimo de populismo. É claro que isso é algo social, algo da sociedade, construído a partir da sociedade. E nós não podemos esquecer, de que esse movimento acontece no pós-Primeira Guerra Mundial. O que tem após Primeira Guerra Mundial? O Brasil vai iniciar, assim como os países da América Latina também, que vendia matéria-prima e importava manufatura, esses países agora vão começar a produzir manufatura naquilo que a gente chamou na aula de República Velha de política de substituição de importação. Então, esse processo de surto industrial aqui no Brasil, de aumento da indústria no Brasil, vai ser intensificada com Vargas. Então nós vamos ter um período de industrialização. E se a gente fala de industrialização, nós estamos falando de um contingente de pessoas, de um grupo de pessoas que deixa o campo e passa a viver na cidade. Vale lembrar que o Brasil, até a Primeira República, basicamente, era uma população que vivia basicamente no campo. E com a industrialização feita pelo Vargas, nós iniciamos um processo bastante estrutural de êxodo rural, por conta da
industrialização, consequentemente da urbanização e consequentemente de dois grupos sociais específicos e importantes na política agora varguista, que seria essa burguesia industrial, que ainda não tem muito acordo, ela é muito frágil por conta do processo inicial da industrialização, e também os proletários, que são os trabalhadores, né, que formam essa grande massa. Nós não podemos esquecer também da classe média, prestadora de serviço, que muitas das vezes está vinculada aos proletariados. Então, essa classe média baixa, prestadora de serviço, e esses camponeses que estão morando na cidade, forma aquilo que a gente chama de massa, né? Vai ser esse conjunto de pessoas que vai sustentar o populismo, tá? E no Brasil esse processo se intensifica pós Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo pós Getúlio Vargas, tá? Então, é claro que essa massa, tá vendo? Massa, povão, população mais pobre, é claro que isso tem características muito abstratas, muito generalizantes, mas o líder, ele tenta construir uma identidade generalista, mas que coloca num indivíduo, coloca nele mesmo, sendo a representação dessa imagem generalista, onde as pessoas identificam nele uma qualidade que elas têm, certo? Então as pessoas olham para o Getúlio, para o líder e tal, e identifica nele alguém que tenha vínculo afetivo com essa massa, tá? Então, e o que essa liderança faz, essa liderança política? Trabalha com essa massa, alimenta essa massa, seja através do discurso, seja através do diálogo, seja através da arte, seja através do mecanismo de propaganda, para alimentar essa identidade constantemente. Sem contar que essa liderança, ela traz a massa para o jogo político, onde a massa nesse jogo político não se sentia confortável. Ou seja, a população, né, sobretudo no início do século XX, não tinha o hábito de participar da política porque ela era excluída. Lembra da República Oligárquica? Né? Ela não tinha participação. E agora, então, essas participações elas vão sendo articuladas. A gente viu os movimentos sociais da Primeira República, né? E o Getúlio encarna essa representação desses movimentos sociais e, obviamente, constrói junto com esses movimentos a pauta para entrar no jogo político. Então as massas agora se sentem representadas pelo Getúlio e se sentem parte integrante desse movimento político, tá? Bom, a gente tem que pensar que o populismo ele acontece a partir de um processo de massificação e de industrialização. E para acontecer a industrialização nesse exato momento, né, é preciso construir um protecionismo econômico para que as indústrias brasileiras tenham um terreno fértil para se desenvolver, visto que no exterior nós temos mais tecnologia, né, uma alta produção e os produtos seriam mais competitivos. E o Vargas encampa essa política nacionalista de protecionismo ao parque industrial, seja oferecendo subsídio tributário, subsídio de impostos, ou então oferecendo altas taxas alfandegárias para produtos importados. Né? Então essa nacionalização da economia que acontece com a era Vargas, né, com o período varguista, sobretudo no Estado Novo, aumenta a urbanização, aumenta essas massas, né? E consequentemente o Vargas vai ficar com um olhar bem atento nessas massas também, principalmente para evitar que essa massa se rebele, para que essa massa crie a sua própria autonomia. Então ele ao mesmo tempo é o pai e fiscal. É o papel do pai, né? Ele é o pai fiscal dessas massas, né? Sendo o grande tutor dessas massas para não deixar com que essas massas também criem autonomia sozinhas. Por isso que o Getúlio tem toda uma política de sindicato que esse sindicato estaria amplamente vinculado ao Estado para evitar que o sindicato tenha uma política trabalhista própria, né? Então o Getúlio é esse balanceador das massas e da burguesia industrial, certo? E óbvio, é claro que esses acenos clientelistas, ele precisa ser pautado no emprego, precisa ser pautado na renda, né? As pessoas, elas precisam também ter retribuições econômicas, porque caso elas não tenham, obviamente que elas acabam quebrando essa imagem idealizada do líder,
certo? E um dos grandes exemplos, né, que a gente tem aí desse populismo sendo alimentado pelo Vargas são as leis trabalhistas, também né, enquadrada aí na consolidação das leis trabalhistas, que nós vamos falar numa aulinha sobre trabalhismo, que é o nosso próximo conceito sobre o Vargas. Beleza? Então esse é o populismo e agora assista ao vídeo de trabalhismo para você entender um pouquinho sobre o que significa essa parte estruturante também da política varguista, da política pós-Primeira Guerra Mundial. Beleza, minha gente? Então fica aqui meu abraço, curta o vídeo, se inscreva no canal e faça algum comentário daquilo que ficou faltando no vídeo.